Vamos conversar com a Mila Burns agora, minha gente, que a gente quer entender como é que o mundo reagiu a essa notícia da inelegibilidade de Bolsonaro. Mila, bom dia para você. Tá linda hoje, tá sempre, mas hoje especialmente linda. Bom dia. Bom dia, Vivi. Você me ajuda tanto, Vivi. Adoro, viu? Toda segunda-feira te encontrar, você vir com um elogio desse, a semana começa maravilhosa. Querida, mas tá Olha bonita só, mesmo. Vamos lá. Eu queria começar... Obrigada. Não, eu queria começar falando do que disseram nos Estados Unidos, porque eu acho que foi uma visão muito voltada para essa questão do enfraquecimento da extrema-direita no Brasil. O New York Times apontou para isso, o Washington Post falou muito que com a decisão o Bolsonaro praticamente não tem mais chance de voltar ao poder. Alguns outros analistas por aqui acham que essa é uma visão radical demais. A gente vê, por exemplo, o Wall Street Journal falando, na verdade, que isso pode gerar uma tensão ainda maior, deixar a extrema-direita ainda mais raivosa e o cenário político ainda mais tenso na maior nação da América Latina. Algo parecido com o que disse o britânico Financial Times, viu? Um pouco nessa linha de que Bolsonaro não tem chance de voltar, mas que é preciso ficar atento à reação dos bolsonaristas. O espanhol É o País lembrou de outros processos judiciais que o Bolsonaro enfrenta e, enfim, é muito interessante a gente ver essas manchetes lado a lado. Eu gosto muito também de olhar o que aconteceu na vizinhança, né? Porque, historicamente, a gente fala muito em análise política da pink tide, das ondas na América Latina. Muitos governos de extrema-direita acompanham essa onda em vários países, assim como a reação da esquerda acompanha uma espécie de onda em todo o continente. Então é interessante ver manchetes como a do argentino La Nación, que fala que essa decisão desperta aí uma corrida pela liderança da direita no país e que essa corrida ainda não tem alternativas claras. Já o El Comércio do Peru falou que o Bolsonaro tem esperança de que o Congresso aprove um projeto de lei de anistia para condenados por crimes eleitorais em 2022. E uma coisa que eu queria destacar, voltando agora para os Unidos para fechar esse comentário, é que uma coisa muito discutida nos Estados Unidos foi por que isso aconteceu com o Bolsonaro e isso não acontece com o Trump. O Trump continua não sendo inelegível, continua sendo, inclusive, o mais forte candidato do Partido Republicano para as próximas eleições. Por que essa diferença, sendo que os dois falaram em fraude, os dois tentaram enfraquecer o sistema eleitoral sem nenhuma prova, os dois tiveram seus apoiadores destruindo prédios públicos. E uma reportagem do New York Times que a gente está vendo aí aponta diferenças estruturais, políticas e de governo nos Estados Unidos e no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, um sistema eleitoral feito pelos estados, no Brasil, um sistema federal com Tribunal Superior Eleitoral. Chamou as cortes americanas, nessa reportagem do Times, de lentas e metódicas e as brasileiras de proativas e rápidas. E os jornalistas do Times ouviram o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que diz que a lei da inegibilidade foi criada porque prefeitos, governadores e presidentes tendem, no Brasil, a abusar do poder para serem reeleitos. Foi isso, Vivi. Tem uma reação nas redes sociais que eu achei muito legal. Eu esqueci de separar antes e eu mandei agora correndo para o pessoal da produção. Acho que não vai dar tempo. Mas tem uma reação que eu achei muito divertida nas redes sociais dos norte-americanos chocados que dá para impedir um presidente condenado de... Aí, ó, colocaram aí, ó, um dos perfis lá que eu separei, falando: você está me dizendo que o Brasil consegue barrar um ex-presidente corrupto de disputar e a gente não? A gente está muito ferrado aqui, eu odeio aqui. Então isso também foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Como os americanos estão chocados. Eu respondi esse rapaz falando: aguarde até ver o nosso sistema de saúde, você vai se chocar como ele é maravilhoso, em relação ao americano, é claro. Mas isso também ficou muito patente lá, né? Nos Estados Unidos, o Trump pode ser preso e concorrer à presidência mesmo assim, né? Os americanos ficaram em choque, como a gente diz, né? Exatamente, por isso essa análise do New York Times foi, eu falei, é uma de muitas. A comparação entre os dois e as diferenças dos sistemas políticos foi, assim, presente aqui o tempo todo na repercussão. E isso não foi de primeira, né? Foi curioso. Primeiro as matérias foram: uau, isso aconteceu, o Bolsonaro está inelegível, sextou, basicamente. O sextou veio depois. O sextou do uau, o que isso significa pra gente? Por que a gente não pode ter algo parecido? E uma discussão muito interessante que fala do poder do eleitor e da necessidade, ao mesmo tempo, do sistema político de estar presente para proteger o eleitor também. Então, enfim, foi um debate muito, muito interessante de ver, fora os memes que são sempre hilários, né?